Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas aí para anunciar, para você não ter a sua conta de anúncios bloqueada. Eu deixei essa aula para essa parte porque envolve, né, a geração de leads, quando você vai gerar tráfego, né, tirando a pessoa do Facebook e levando ela para outro lugar para você fazer aí a tua geração de leads. Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre essas práticas, especialmente as práticas para suas páginas de captura. Né, e trazendo então esse tópico, eu quero trazer só alguns pontos importantes na hora das suas campanhas e também o que você precisa prestar atenção aí na hora de fazer as suas páginas de captura. O objetivo dessa aula é bem teórica, bem assim, vou explicar algumas coisas para você, não vamos ter nada prático aqui, mas é só para você ficar ligado então no que pode e o que não pode ao fazer aí as suas campanhas. Então, a gente já falou um pouquinho para você, né? Recomendei para que você lesse os termos e políticas de anúncios do Facebook. Então, a primeira parada para você aprender, né, o que pode e o que não pode é lá. E eu vou trazer algumas informações aqui que não estão nos termos de política, mas depois eu ter algumas contas bloqueadas e ir atrás de informações do porquê que isso aconteceu, eu vou trazer aqui algumas informações que talvez você não vai encontrar lá nos termos de políticas do Facebook. Então, papel e caneta na mão aí para que você, então, vá anotando o que pode e o que não pode nas suas campanhas. Vamos falar um pouquinho, então, do processo de análise de um anúncio, né? Como é que funciona? Quando você vai fazer um anúncio, você vai fazer lá, né, preencher toda a segmentação, a imagem e tudo mais, e ele vai passar por um processo de análise. Só que esse processo de análise não se restringe apenas ao seu anúncio, e aí que é um ponto importante. Quando você faz um anúncio, o Facebook avalia tanto o seu anúncio quanto a sua página de destino. Se você está levando uma pessoa para fora do Facebook, a tua página de destino, para onde você vai mandar a pessoa, tem que estar de acordo com as diretrizes, com as políticas. Qual que é o problema disso? Nem sempre elas são claras e essas informações nem sempre estão disponíveis, mas ainda bem que você está aqui nessa aula para você entender então o que não está nas políticas do Facebook. Vamos lá. Como é que funciona então esse processo? Durante o processo de análise do anúncio, verificaremos as imagens, o texto, o direcionamento e o posicionamento do anúncio, além do conteúdo na página de destino dele. Então, existem algumas regras que precisam ser seguidas quando você vai tirar a pessoa do Facebook para ir para a sua página para geração de leads. Aí a gente vem com bloqueios de contas, né, ou anúncios reprovados. Por que isso acontece? Basicamente por ferir políticas, tá? Esse é o principal motivo aí para você ter uma conta de anúncio bloqueada ou um anúncio impedido, né, de ser veiculado. Então, algumas dicas aqui para suas campanhas de anúncio, a parte lá do criativo, tá? Primeiro, evite ou não faça, que isso vai gerar ou bloqueio da tua conta, dependendo da tua reincidência, ou até, né, o fato do teu anúncio não ser veiculado. Então, evite. As imagens não podem reproduzir funcionalidades não existentes, como um botão play, que sugira a capacidade de um vídeo, ou um botão fechar, por exemplo, que não fecha. Então, evitar criar, né, simular ações num anúncio que elas não existem. Então, quando você faz um anúncio, aquele botão ali ele não existe, na verdade, ele só existe na imagem. Então, simular esse tipo de coisa é problema e há grande chance de você ter, então, a sua conta, seu anúncio reprovado e reincidência pode até ser tua conta bloqueada. Então, a tua conta de anúncios no Facebook é como se fosse o crédito que você tem no mercado. Quanto mais você pisa na bola, quanto mais você deixa de pagar, vamos dizer assim, as tuas contas, ou quanto mais você fere política, menos crédito você tem com o Facebook, mais tempo os teus anúncios vão ser demorados para aprovar, e assim você vai então entrando numa lista suja até chegar a um ponto que o Facebook não quer mais você como cliente, ele pode então te bloquear, e isso acontece. Evitar também imagens que enfatizem, né, um corpo, partes corporais ideais ou imagens que mostrem resultados inesperados ou improváveis, como imagens de antes e depois, não são permitidas. Então, nessa parte de antes e depois, o Facebook é claro quando ele fala de antes e depois de emagrecimento. Mas a gente teve casos, né, de às vezes você fazer um antes e depois de uma casa bagunçada ou uma casa feia e uma casa reformada, que é um antes e depois. Então, quando a gente vai para ler as políticas, ele é bastante claro em relação, até os exemplos que ele traz, em relação a antes e depois de emagrecimento. Então, fica aí essa dúvida, né?
Será que é tudo que pode, não pode antes e depois? Ou pode, tipo, uma maquiagem, por exemplo. Você fez uma maquiagem numa pessoa e depois como que ela tava e como que ela ficou. Então, tem essas questões que a gente precisa, né, fazer o anúncio e ver como é que o Facebook vai interpretar, mas o fato é, anúncios relacionados a emagrecimento, antes e depois não é permitido. E aí vem a questão das páginas de destino, que é o que a gente vai entrar agora com mais detalhes. Página de destinos. Produtos e serviços promovidos no texto do anúncio deverão corresponder aos produtos promovidos na página de destino. E o site de destino não deverá oferecer ou conter links para qualquer produtos ou serviços proibidos. Então aí começa já a gente entender como é que funciona esse processo. Então, se você está anunciando uma cadeira no anúncio, lá na página de destino tem que ser correspondente à cadeira, né, que você está anunciando ou à informação que você está anunciando. Não dá para você anunciar uma cadeira e lá na página de destino tem uma mulher pelada. Então, esse cuidado é importante. Então, até na imagem aqui que o Facebook usa, é a mesma imagem, é o mesmo conteúdo, enfim. Essa relação, né, entre o que está sendo anunciado e o que está sendo dito lá na página de destino é importante. Então, se você está promovendo um e-book sobre determinada coisa, essa informação tem que estar lá nessa página, né, a correspondente à informação que você está aí anunciando. Agora vem os pontos importantes em relação ao que efetivamente não pode quando a gente fala em páginas de destino e também nos seus anúncios, tá? Então, algumas coisas óbvias, mas nunca é demais falar. Anúncios apelativos. A gente falou um pouquinho nas aulas sobre texto para anúncio, né? Que é importante você ter uma promessa forte, uma promessa que chame a atenção da pessoa, né? Prometer algo que chame a atenção da pessoa. Mas é importante você cuidar com o que você promete, para você não prometer coisas irreais ou inatingíveis ou coisas muito apelativas. Então, aqui nesse caso, esse anúncio provavelmente seria banido, né? Seria bloqueado, porque a pessoa tá com muita pele, vamos dizer assim, né? Tá com muito corpo exposto, então isso já pode acender uma luz lá, né? De coisas muito sexy, talvez, pro Facebook. E algumas promessas aí, né? Ensina como perder barriga definitivamente com simples exercícios feitos em casa. Então, o Facebook não gosta desse tipo de promessa. O Facebook não gosta de coisas, vamos dizer assim, muito irreais, coisas muito fáceis, caminho fácil. Então, esse anúncio aqui, nas políticas atuais, provavelmente ele não seria permitido. Outra coisa, né? Anúncio apelativo. Tudo que for relacionado a ganhar dinheiro fácil, emagrecimento, coisas relacionadas a ganhos, seja com ganhar dinheiro em casa, seja até vender mais, ter uma agência, como que vai atrair mais clientes e tal, tudo isso tem que tomar bastante cuidado aí na hora de você fazer as suas promessas, porque para o Facebook isso é ganhar dinheiro fácil, são coisas, modelos de negócio inaceitáveis, então por isso que é importante você ler lá as políticas do que pode e do que não pode, tá? Então, esse tipo de anúncio, né, ganhar dinheiro e X mil reais e 2 horas e tal, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Outro exemplo aqui, como obter rendimento assistindo futebol, né? Então, é possível ganhar dinheiro assistindo futebol? Sim, né? Se você for lá um trader esportivo, você assiste o jogo, faz lá as suas apostas, enfim. Só que às vezes essa promessa para o Facebook é muita coisa, então tomar cuidado, né, com as promessas que você faz é importante. Então, até você achar o tom, pode ser que você tenha aí com campanhas bloqueadas, anúncios impedidos de ser veiculados. Eu passei por isso quando o Facebook mudou as políticas, então eu falava lá como é que você pode transformar fãs em clientes, por exemplo. E o Facebook, cortava a minha campanha, então... E aí eu tive que ir achando o tom, a maneira de você conseguir ao mesmo tempo ser efetivo na chamada de atenção, mas também não prometer coisas demais, tá? Então, como acabar realmente com a celulite, coisas dessa natureza, então não podem ser divulgados. Agora eu quero chamar a tua atenção em relação especialmente às páginas de destino. Então a gente tá falando, né, nessas aulas sobre geração de leads, né? Geração de leads. Então você vai pegar o cara do Facebook e vai jogar ele para uma página de destino. Lá no módulo Além do Essencial, a gente vai ter uma aula sobre click pages, então eu recomendo bastante, se você não tem ainda uma ferramenta, um site ou blog, e queira começar a fazer esse processo de geração de leads, levando a pessoa para a tua página de destino, para que você possa usar remarketing, possa oferecer mais soluções para essa pessoa,
Dá uma olhada lá depois nas aulas sobre ClickPages, que é a ferramenta que eu uso hoje para as minhas páginas de destino, para a geração de leads no meu negócio. E eu recomendo aí que você conheça, tá? E aí, nesse sentido, então, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente tira a pessoa do Facebook e leva, então, ela para o nosso site. E essas informações, elas não estão disponíveis no Facebook. De onde que elas vieram, então, Camila? Basicamente, conversando com pessoas que trabalham no Facebook, pegando feedback com outros anunciantes também, a gente vai juntando as informações e vai chegando a algumas conclusões, tá? Do que pode e o que não pode aí nas suas campanhas. Vamos lá. Ofertas cabeludas, tá? Então, não pode fazer ofertas boas demais para ser verdade. Então, vídeo grátis revela como ganhar de 50 a 500 reais por dia pela internet, tá? Então, é uma oferta cabeluda, entendeu? É uma coisa boa demais para ser verdade. É possível isso acontecer? Provavelmente dá para ser, mas é uma oferta muito boa demais para ser verdade. Então, cuide com ofertas cabeludas. Outra coisa que não pode na sua página de destino, né? Então, quando você vai fazer um anúncio para uma página de captura, alguma coisa assim, não pode ter pop-up de saída. Você não pode impedir que a pessoa saia da página. Então, existem alguns sites que você entra e quando você tenta sair, pula um pop-up. Ah, não vai embora, tem mais isso, isso e aquilo. Então, você pode ter pop-up de saída no seu blog, no seu site, à vontade. Agora, a página que você está levando a pessoa através de um anúncio não pode ter pop-up de saída. Então, você tem lá 100 mil posts no seu blog. 999 mil deles não tem pop-up de saída, mas aquele que você está promovendo através do anúncio não pode ter. Tá? Então, esse é um ponto importante aí. Você não pode impedir a pessoa de sair da sua página. Outra coisa importante também é você procurar ao máximo ter conteúdo que eles chamam acima da dobra. O que é a dobra? Quando você entra num site, é tudo que aparece antes de você precisar rolar a página, tá? Então, quando o Facebook fala tem que ter conteúdo acima da dobra, é basicamente texto, tá? Taca texto ali acima da dobra, ou seja, tem a barra de rolagem do lado e a dobra é até onde a tela mostra, tá? Então, você precisa ter conteúdo acima da dobra, ou seja, conteúdo antes da rolagem da página. E conteúdo, eu coloquei um vídeo lá, Camila, que é um conteúdo. Não conta. Tem que ser texto para o Facebook considerar aí essa questão, né, desse conteúdo acima da dobra. Conteúdo acima da dobra também, né, páginas, por exemplo, que sejam, a gente vai falar mais adiante também sobre modelos de landing pages, para você entender. Então, existem alguns modelos de página de destino que é só um box de captura. A pessoa não consegue fazer nada a não ser colocar o e-mail dela ou sair, tá? Então, esse tipo de página, esse tipo de modelo de página de captura não é indicado para você gerar tráfego a partir do Facebook e até do Google também. Para outras fontes de tráfego você pode ter? Pode, absolutamente. Agora, Facebook e Google não aceitam esse tipo de página que só tem um box para a pessoa colocar o e-mail. Então, se você vê esse tipo de página, tudo bem utilizar, ela tende a ter uma conversão maior, enfim, mas não gere tráfego a partir da sua conta do Facebook para ela, porque há grandes chances aí da sua conta ser bloqueada. Outra coisa que não pode são páginas com vídeo em autoplay. Então, você pega um anúncio no Facebook e leva a pessoa para uma página. Essa página, se tiver um vídeo, ela não pode ter esse vídeo em autoplay, ou seja, ele começar a rodar sozinho, tá? Essa é uma política que o Facebook não permite, então você tem que colocar lá um botão para a pessoa clicar para assistir o vídeo não pode começar a rodar se a pessoa estiver vindo de um anúncio do Facebook. Camila, postei um link lá na minha fanpage e não vou impulsionar. Pode ter autoplay? Pode, tá? Se a pessoa não tá vindo de um anúncio, pode ter o que você quiser, do jeito que você quiser fazer a tua página. Agora, quando você usa uma ferramenta de tráfego e é uma campanha, o Facebook não permite algumas coisas. Então, tudo que a gente tá falando aqui é em relação a tráfego vindo de anúncios. Outras fontes de tráfego, e-mail, Twitter, qualquer outro canal que você queira utilizar, você pode fazer as páginas aí do jeito que você quiser. E aí, eu quero trabalhar aqui, então, com essas boas práticas para a página de destino. Então, eu falei aqui o que não pode ter, né? Então, algumas coisas que são mais claras que isso não pode ter. Agora, algumas boas práticas aí para você aplicar. Então, quando você for lá para o ClickPages para fazer as suas páginas, já tem vários modelos lá prontos para você seguir, vários modelos prontos só para você editar. Então, alguns têm esses elementos, outros não. Então, tá aí, quando você for criar suas páginas de destino, vão algumas boas práticas aí. Primeiro, é importante que a sua página de destino tenha links de saída.
e que levem para outras páginas do seu blog. Então você não pode dar a única alternativa da pessoa, ou ela coloca o e-mail ou ela sai da página. Então, links de saída é importante. Então, todas as minhas páginas coloca lá um link que leva para a parte do sobre, para atendimento, para política de privacidade, coisas nesse sentido. Então, a pessoa consegue tomar uma outra ação, navegar pelo site, vamos dizer assim, sem que ela precise efetivamente apenas colocar o e-mail ou sair. Então, ter links de saída é importante. Bota lá para ir para o teu blog, para ir para uma central de atendimento, para ir para algum lugar que você consiga aí, a pessoa consiga navegar. Outro ponto altamente recomendado, e a gente vai ver na aula sobre Leads Ads, é a política de privacidade. Tá? Então, ter política de privacidade ajuda muito a você evitar bloqueios aí no teu site. Basicamente, o que é a política de privacidade? É você dizer para o teu usuário como que os dados que você está coletando vão ser utilizados e vão ser guardados, vamos dizer assim, né? Para que esses dados estão sendo coletados e qual é a segurança que você oferece para ter, né, guardar, armazenar essas informações. Então, política de privacidade. Para o formato de anúncio Leads Ads é obrigatório e é bom você ter nas suas páginas aí de destino para você ter pontinhos a mais aí com o Facebook. Camila, eu trabalho com alguns segmentos, por exemplo, emagrecimento, sex shop, alguns conteúdos para adultos, algumas coisas um pouco mais complicadas, né, de anunciar, olhando lá então no que pode e o que não pode nas políticas do Facebook. Você pode trabalhar, né, com conteúdo, basicamente. Então, ao invés de você mandar para uma página de captura para pegar um e-mail para você oferecer um e-book, né, aquela página de captura, coloca o e-mail e tal, dá para você trabalhar com um artigo. Então, você manda a pessoa para um artigo, ele é bem completo, tem bastante coisa. No meio desse artigo, você pode colocar links para páginas de captura do jeito que você quiser. E lá no final do artigo, por exemplo, você pode fazer uma chamada para ação para a pessoa baixar um e-book. Por quê? O Facebook vai entrar nessa página e vai ver, putz, tem bastante conteúdo legal. Depois dessa página, o que vem, aí não é, vamos dizer assim, responsabilidade do Facebook. Então, enquanto eu estava tentando descobrir qual que eram os problemas que as minhas contas tinham quando eu fui bloqueada, eu usei muito os artigos. Então, esse é um e-book que eu oferecia, né, os 22 táticas de engajamento. Ao invés de eu mandar para uma página de captura, eu mandava para um post no blog. Ali só tinha o conteúdo, não tinha nenhum banner lateral, nada. A única alternativa que a pessoa tinha, né, era baixar o e-book ou conhecer o meu curso. Mas é uma maneira aí, se você trabalha com alguns segmentos um pouco mais complicados, tipo emagrecimento, sex shop, é uma maneira de você, então, conseguir fazer essa geração de leads, conseguir captar os leads dessas pessoas, sem necessariamente você trabalhar com páginas de captura especificamente, tá? Então, essa é uma coisa. E em vez de ter lá, então, o título da página, isso e aquilo, bota um textão lá gigante, explica um monte de coisa, dá bastante conteúdo ali. E a tendência, claro que isso aqui não é nem um pouco garantido, né? Mas a tendência é que o Facebook permita, então, que você faça a captação desses leads. E agora, Camila, eu tive a conta bloqueada, eu tive alguns problemas, tá? Então, a primeira alternativa é tentar desbloquear a conta, né? Você tentar liberar a conta lá com o Facebook. E se não funcionar, você pode criar, né, um outro perfil, você pode criar uma outra conta, ou alguém tem uma conta, pode colocar você como gerente dessa conta. Mas eu acho que o mais importante é, se você foi bloqueado ou se você está começando, eu falo para as pessoas, pega leve, tá? Então, assim, comece devagar. Se você nunca anunciou no Facebook, não entra lá e coloca R$1.000 por dia. Se você ainda não tem um bom crédito, se você está começando, né? Se você não tem, vamos dizer assim, um bom crédito com o Facebook, começa devagar, faz campanha de curtida de página, faz campanha para impulsionamento. E na medida em que você for pegando mais crédito, vamos dizer assim, com o Facebook, você pode começar a aumentar o teu orçamento, tá? Então, todas as vezes que eu tive problema com as minhas contas, e depois, a partir do momento que eu acertei, né, as chamadas, que eu acertei o que eu podia e o que eu não podia, eu comecei devagarzinho. Fazia uns anúncios ali para curtida de página, R$10, R$20 por dia. Depois impulsionando uma publicação, impulsionando conteúdo, não levando para lugar nenhum, simplesmente impulsionando conteúdo. Vai começando devagar para que você então vá recuperando aí o seu crédito com o Facebook, ou você vá criando o seu histórico de bom anunciante com o Facebook, certo? Então, a dica final dessa aula é o seguinte:
qualquer coisa que o Facebook interpretar como má experiência, ele vai bloquear a sua conta de anúncio, tá? Então, e um ponto importante é assim, honestamente, o Facebook não tá nem aí se você gasta 100 mil por mês, 200 mil por mês, ele quer uma boa experiência para o usuário, tá? Então, se ele achar que você tá ferindo, ele vai primeiro bloquear as suas campanhas, não vai permitir que você continue veiculando anúncios. Se você continuar repetindo isso, ferindo política, querendo dar, né, o nó, como dizem, querendo bancar o esperto, ele pode bloquear suas contas e ele pode até banir você, apagar a página, ele pode deletar suas páginas, ele pode fazer ele sumir do mapa. Eu conheço algumas pessoas que, vamos dizer assim, pisaram feio na bola com o Facebook e elas foram basicamente banidas do mapa, né? Então o Facebook não quer maus usuários, maus anunciantes aí, então fica ligado nisso. Se você tá tendo conta bloqueada, se você tá tendo problemas com isso, fica ligado, vai tentar entender o que você tá fazendo de errado, usa lá a nossa comunidade para discutir e evitar sujar teu nome aí no Facebook, beleza? Então a gente se vê em breve nas próximas aulas. Até lá, tchau!